A gente vai falar um pouquinho sobre chás. Então, essa é uma dúvida frequente que eu recebo. Qual o chá que é bom para turbinar aí a potência do homem, melhorar a duração? Então, a gente sabe que os alimentos eles têm uma importância muito grande na nossa saúde geral. Né? Alguns chás têm propriedades especiais, propriedades medicinais. A medicina chinesa está aí também com várias opções de tratamentos baseados em plantas, baseados na natureza. Quais são os melhores chás que podem ajudar o homem a mandar melhor na hora H. Então, como isso nem sempre tem muitas evidências científicas, mas tem muito conhecimento e experiência popular, queria ouvir de vocês. Qual é o chá que você acha que é melhor para ajudar o homem na hora H? Você já tomou algum que te ajudou? Estamos aqui para trocar experiências, trocar ideias. Pessoal, então primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara. Então, os chás, eles têm muitas vezes alguns efeitos pontuais que podem ser adjuntos, pode ajudar o homem no tratamento, no caminho, para buscar ali uma recuperação de confiança, para melhorar a performance de maneira geral. Mas saiba que eles não vão fazer mágica, Comparado com os medicamentos que foram estudados e desenvolvidos com propriedades muito mais potentes, então entenda que o chás ali é uma coisa que pode ser utilizada de forma complementar. E eu queria trazer também o chás para o universo dos 3 fatores do homem-máquina. É o que eu sempre digo, cara, não tem para onde fugir. Se você quer melhorar a sua performance no hora H, não tem outro caminho. Existem às vezes algumas metodologias que são parecidas, mas são incompletas. Você precisa trabalhar os 3 fatores, que são, primeiro, o corpo ativo, segundo, o pau supremo e terceiro, a mente blindada. Então vou trazer aqui 2 opções de chá que são direcionados para cada um desses fatores. Porque não existe, gente, substância milagrosa. Não existe um medicamento que vai servir para tratar todas as doenças. Por isso que eu também não acredito muito em suplementos ou até mesmo chás que melhoram tudo, que melhoram a energia, que melhoram a disposição, que melhoram a libido, que melhoram a ereção. Então, as propriedades elas são muito direcionadas. Vou falar um pouquinho sobre chás que podem ser interessantes para otimizar ali o seu corpo ativo. 2 chás também que vão ser interessantes para melhorar o processo de vasodilatação do seu pau para você ter um pau supremo. E também chás que são relaxantes, que podem ajudar ali no controle, no desenvolvimento de uma mente blindada. E daí, meus amigos, por isso também que é importante que você veja, para os alunos aqui do desafio, tem alguns aqui que estão nos acompanhando, você pode ver qual é o seu fator mais deficitário. Então, para quem está muito acima do peso, para quem é sedentário, às vezes um chá que vai focar ali no seu corpo é mais interessante. Para homens que são muito ansiosos, estão sempre muito preocupados, acelerados, têm adrenalina e o cortisol lá em cima, talvez para você seja mais interessante ali um chá mais relaxante da mente blindada, beleza? Então vamos começar falando aqui para o chá do corpo ativo, tá? Então o chá número 1, gente, é o chá verde. Comente aqui se você conhece as propriedades do chá verde, se você já tomou. O chá verde, gente, ele ajuda ali no emagrecimento. Então, esse chá, particularmente, ele é interessante para melhorar a sua produção de testosterona. Que eu sempre digo, o principal problema na sua fábrica de testosterona é o excesso de gordura. A gordura tem ali um efeito muito inflamatório. Ele vai baixar a produção de testosterona, ele impede o seu eixo de regular a própria produção. E também é no tecido gorduroso que a testosterona vai ser convertida em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, o chá verde já tem ali algumas comprovações que ele é interessante para melhorar a resistência insulínica, acelerar o metabolismo e reduzir a gordura abdominal. Então vejam, reduzir é o que eu sempre digo, é emagrecer a principal estratégia isoladamente, disparadamente, para você melhorar a sua testosterona de forma natural. Então o chazinho verde, para muitos homens, pode ajudar nessa questão de acelerar o metabolismo, melhorar a perda de peso. Outro chá que é interessante é o chá de urtiga, gente. Então esse chá aqui é um chá que tem umas propriedades específicas também anti-inflamatórias. Veja, a inflamação sistêmica ela é um dos principais bloqueadores ali do nosso eixo hormonal. Então, se você tomar substâncias que, de certa forma, desinflamam o seu corpo, pode ser interessante. Mas o que me chamou a atenção nesse chá aqui é a sua propriedade de diminuir a ligação da testosterona com SHBG. Então, a nossa testosterona, gente, ela tem ali vários componentes que circulam no nosso sangue. Tem uma parte da testosterona que está ligado a proteínas plasmáticas com a ligação fraca. Então, isso faz com que essa testosterona seja biologicamente disponível. Quando o seu corpo precisa, essa ligação se desfaz e ela vai funcionar no seu corpo. Tem a parte que é livre, essa é a mais biologicamente ativa. Mas tem uma parte que é ligada a essa proteína carreadora, o SHBG. Essa ligação ela é muito forte e faz com que a testosterona seja inativada. Se o seu corpo precisar de testosterona, não vai chegar, não vai ser distribuído aos tecidos. Então, esse chá, um das
ações dele é você diminuir essa ligação da testosterona com a proteína carreadora. Isso pode aumentar a porcentagem, a quantidade de testosterona que é biologicamente ativa no seu corpo. Tá? Então, ó, 2 chás para ativar o corpo ativo, o chá verde e o chá de urtiga. Vamos agora passar para o fator 2, fator do pau supremo. E eu vou trazer 2 chás que podem ajudar no processo de vasodilatação. Tá? Então, primeiro é o chá de gengibre, meus amigos. O gengibre é uma substância muito boa, né? Um alimento bom. Inclusive, você pode tomar como chá ou pode comer também na sua alimentação de outras formas ou em sucos. Mas o gengibre ele tem algumas propriedades também que são importantes para a circulação. Ele reduz a inflamação, ele melhora o fluxo de sangue, ele estimula particularmente o óxido nítrico, que é essencial, né? O óxido nítrico disparadamente é a molécula, é a substância vasodilatadora mais importante para a ereção. Então, o gengibre, meus amigos, é um chá muito bom. Eu, particularmente, amo gengibre, né? Ele tem um gosto mais forte, marcante. Muitas pessoas, às vezes, não gostam, muitos homens não gostam, mas eu realmente recomendo. Outro chá também que eu adoro, uma substância que eu adoro, é a canela, gente. Então, chá de gengibre e chá de canela. Você, eventualmente, pode até juntar os dois em um chá só, para você que está focado em otimizar a vasodilatação. Para você que o seu, digamos ali, o seu fator mais deficitário é o próprio pau, porque muitas vezes você já tem ali uma diminuição do fluxo sanguíneo, já tem diabetes, já tem pressão alta, alteração de colesterol de muito tempo. Você que já tem mais de 50 ou de 60, muitas vezes você pode se beneficiar dessas substâncias para melhorar, turbinar ali o fluxo de sangue. Chá de gengibre e chá de canela, pessoal. Esses são os nomes. O DJL aqui perguntando se a HPB altera a ereção e a libido. Na verdade, não. Esse é o crescimento benigno da próstata. Ele não tem uma ação direta no mecanismo de ereção. Mas o que já está cada vez mais demonstrado, meus amigos, é que o HPB, o crescimento da próstata, ele acaba sendo mais intenso em homens que têm um processo inflamatório crônico. Então, o sujeito que está acima do peso, aquelas questões que eu falei do corpo e do próprio pau, eles são relevantes, né, para baixar a testosterona. E na próstata, especificamente, esse mesmo processo, ele acaba aumentando e piorando a sua ereção por conseguinte, não de forma direta. Não é HPB que piora a sua ereção, mas o fato de você ter desenvolvido o HPB, crescimento benigno da próstata, os mesmos fatores que levam a uma aceleração do HPB podem levar a uma piora do processo de rigidez. Então, eles estão associados, mas a gente não pode dizer que um é a causa do outro. Né? Então, lembrando, gente, todos esses chás também aqui, o Marcos aqui me lembrou, o ideal é que você consuma eles de forma natural, sem açúcar, né, gente? Aquele docinho que muitos homens estão habituados a, né, nas bebidas quentes. Ele, já falei dos malefícios que ele traz, fiz algumas lives falando sobre alimentos e comportamentos que podem piorar a sua produção de testosterona, sua rigidez, e por isso eu não recomendo. Então, se habitue a tomar esses chás, cafés, bebidas, qualquer bebidas, sem adição de açúcar. E por fim, gente, o nosso fator 3, a mente blindada. Então, dois chás aqui que podem ajudar. Então, na parte de chás que são calmantes, aí a gente tem uma variedade muito, muito grande. Né? E até assim, até tem mais evidência que eles são interessantes para acalmar, para tratar e ajudar você na ansiedade, em outros distúrbios da saúde mental. Eu escolhi 2 aqui que particularmente eu gosto e eu costumo tomar vez por outra. É o chá de camomila, meus amigos, e o chá de erva cidreira. Aqui no Nordeste é conhecido também como capim santo. Então, ó, o chá de camomila, ele é um calmante leve, já tem algumas evidências de que ele diminui o cortisol, que é aquele hormônio liberado para quem tem ansiedade, pelo estresse crônico, e também ajuda na qualidade do sono profundo, a você aprofundar aquelas fases que é muito importante para o seu processo de ereção noturna, para a sua produção de testosterona. Já a erva cidreira, ela é um ansiolítico natural. Pode até ser utilizado às vezes, né? Se você tem aquela ansiedade de performance, existem algumas estratégias que eu não sou particularmente muito fã, de você tomar calmantes para tentar reduzir aquela taquicardia, aquela, né, sudorese, o suor nas mãos, coração acelerado, mente acelerada. Tem gente, inclusive, alguns médicos que prescrevem esses medicamentos antes da hora H. Eu não sou muito fã, porque esses medicamentos, eles podem até te acalmar, mas eles também te deixam mais lentos e menos responsivo aos estímulos na hora H. É que nem o álcool. Por que o álcool, ele também serve como um quebra-gelo? Porque ele diminui ali, né, ele é um depressor do sistema nervoso, ele diminui ali a sua ansiedade, mas ele também diminui a resposta. Por isso que, se for tomar álcool, né, eu sugiro que você tente reduzir a zero ali esse consumo, mas o ideal é que seja em doses baixas. Uma opção seria tomar um chazinho de capim santo, de erva cidreira, alguns instantes antes, que ele tem essas propriedades ansiolíticas, calmantes naturais e podem ajudar os homens. É o que eu falei, né? Então a gente tem, gente, que se conscientizar da importância ali do alinhamento dos 3 fatores. Então é isso que eu bato todo dia aqui nas nossas lives, eu bato lá para os alunos do meu desafio,
que não tem como você se tornar uma máquina de prazer se você não alinhar esses 3 fatores. E aí eu trouxe para a gente, né, complementar aqui o nosso conhecimento, os chás que são benéficos. É claro que o chá sozinho não vai resolver tudo, meu amigo, mas um chazinho não faz mal para ninguém. E frente a um contexto em que você está se dedicando a várias estratégias, você pode agregar e adicionar ali esses chás que eu trouxe para você, de certa forma, trazer algumas melhoras. Então comente aqui se vocês conhecem algum desses chás, se vocês têm alguns outros para recomendar, porque é o que eu digo, é um conhecimento popular que é muito válido. E é claro que existem diferenças individuais. Tem homens que respondem muito bem aos chás, aos calmantes naturais, outros nem tanto. Vai depender da sensibilidade individual. É claro que você pode testar as diferentes substâncias, da sua preferência de sabor. Então, gente, também eu quero que vocês saibam que a maior parte dos suplementos, eles podem, inclusive, tem muitas dessas substâncias que são disponíveis a granel, em pó, e você pode fazer chá desses mesmos suplementos. Mas eu quis falar dos chás mais naturais. Então, existe chá de maca? Você pode fazer chá de maca peruana, sim. A maca é o seguinte, ela é um dos suplementos mais populares, né? Porque ela tem essa, né, também uma questão cultural de ser um estimulador sexual, melhora desejo, melhora libido, ereção, testosterona. Para fim de produção de testosterona, já foram feitos alguns estudos científicos e o que foi demonstrado é que a sua testosterona ela não aumenta, inclusive em doses bem altas, né? Então, as doses recomendadas de maca é acima de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas ao dia para ter benefícios na parte atlética. Na parte sexual, acaba que por algum motivo ela melhora a libido, né? O que tem de evidência de maca é que se você pegar homens que estão ali fazendo algum acompanhamento e você começa a suplementar maca 1 grama por dia ou mais, de forma contínua ao longo de 3 meses, quando você reavalia esses homens, se você dosar a testosterona antes e depois, ela não costuma subir. Mas o desejo melhora nos scores de desejo. Eles vão reportar que houve uma melhora significativa de desejo em certa parte dos homens, que em média vai ser melhor do que aqueles que não tomaram. Não quer dizer que todo mundo que consumir esses chás, esses suplementos vai melhorar. Mas em média, entre você não consumir e consumir, vai ter algumas melhoras em alguns pontos nesses quesitos. Doutor, uma pergunta: o excesso de café, né? Legal que é um paralelo aqui com o chá, se ele pode prejudicar na ereção. Na verdade, não, meu amigo. Na verdade, é o seguinte: o café ele tem substâncias anti-inflamatórias, tem a cafeína, que ele é um estimulante inclusive sexual. Então, não há nenhum indício ali de que o café vai prejudicar a performance. Com apenas uma ressalva, gente, o excesso de cafeína, ele pode acelerar demais o homem. Então, em homens que são ali mais ansiosos, se você consumir acima de 400 miligramas de cafeína por dia, isso pode ter um efeito negativo na sua ansiedade. Você ficar muito acelerado e isso pode acabar fazendo você ter uma piora da sua ereção. Tá? Então, é só o cuidado se você tem ansiedade, não consumir demais café. E tem gente que tem o hábito de consumir o café ao longo do dia inteiro, né? E muitas vezes você vai combinar o café ainda com um pré-treino. Esses pré-treinos que você usa na academia geralmente já tem 200 miligramas ou 300 miligramas. E daí você só pode tomar mais um café ou 2 por dia. Então, ter cuidado aí com os excessos. E lembrar, gente, sempre café também sem açúcar, tá? Porque o açúcar, ele acaba não apenas é calórico, mas é uma, né, digamos, é uma caloria vazia, de absorção rápida, que altera a resistência insulínica. E por isso não. Mas o café também tem propriedades similares ao próprio Viagra e à Tadala. É claro que tem que ser em doses muito altas e por isso que pouco se fala sobre isso. Mas um café, depois de uma determinada dose, ele também tem uma ação ali de inibir a fosfodiesterase, que é a enzima que degrada o óxido nítrico. Então, ele pode ajudar, sim, no próprio mecanismo de rigidez. Tá? Só para deixar claro, cuidado com os excessos, porque tudo demais é veneno. Mas o cafezinho, ele pode até, em doses adequadas, né, da cafeína, pode te estimular ali para chegar com mais fome do pastelzinho de pelo. Já o pessoal do sul gosta muito de tomar chimarrão, né? O meu café é o chimarrão, muito bom. O chimarrão, ele é um conjunto de ervas, né? Varia, tem né, de certa forma não deixa de ser um chá verde, mas também, né, com benefícios similares, que tem, né, outras propriedades, diuréticos, de certa forma estimulante, é por isso que o pessoal gosta tanto de tomar lá no sul. Doutor, o que é que você come no café da manhã acompanhado com café? Ah, boa pergunta. Gente, hoje em dia eu tô numa dieta braba, né, perdi aí, né, até se vocês verem meus vídeos antigos, eu tava com aquela papada aqui, dei uma secada. Eu atualmente tenho comido muito cuscuz, né, de carboidrato, que ele tem ali tem fibras, ele é bem menos calórico do que o pão, do que a tapioca. Eu sempre comi muito tapioca. O café da manhã de lei aqui era minha tapioquinha, só que faz mais ou menos um mês que eu tô vidrado no cuscuz. Então, eu como cuscuz e de proteína geralmente coloco um ovo, carninha ou peito de frango, um pouquinho de queijo e requeijão.
e às vezes ali algumas, né, um cheiro verde, uma salsinha, um tomatinho. É isso que eu como todo dia no café. O senhor disse que o Clomid não deve ser usado por quem retirou a próstata. É isso mesmo? Não é bem isso mesmo, não. Qualquer tratamento de reposição de testosterona em quem tem histórico de câncer de próstata, seja porque tirou a próstata, porque fez radioterapia, já fez hormônio, ou até mesmo está fazendo vigilância ativa, tem que ser discutido com o médico, porque quando você tem uma testosterona baixa e você aumenta, isso pode fazer oscilar o seu PSA, isso pode gerar confusões no seu acompanhamento. Ninguém sabe se aumentou porque tinha pouca testo, porque a doença está avançando. Então, não use, tirou a próstata, não use clomifeno sem conversar com o seu médico, ver os valores, ver como é que está o controle da doença, se o PSA está indetectável ou não, e por aí vai. Gente, esses chás industrializados, você tem que ter cuidado só com o excesso de açúcar e de conservantes. O chá mate, ele, né, até o próprio mate lá, como a gente falou do chimarrão, ele tem ali alguns benefícios, mas cuidado com os industrializados pelos corantes, pelo açúcar e outras substâncias negativas, beleza?